Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem o apoio cultural da Fundação Gorsex, do Grupo 3T e da Cedro Mineração. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da Agência Primaz Eduardo Braga de Oliveira, professor especialista em Educação Física, servidor público municipal em Mariana e Ouro Preto, e que foi empossado recentemente como presidente do Sindicerv, o Sindicato dos Servidores Públicos de Mariana. Seja muito bem-vindo, Eduardo, à Entrevista Primaz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom que a gente vai conseguir, tirar algumas dúvidas, esclarecimentos para os servidores e para a população de Mariana. Muito bem. Eduardo, como a gente sempre faz, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você pré-servidor público, né? De onde vem, como é que... questões, família, local de nascimento, sua trajetória antes de se tornar servidor público municipal, tanto em Ouro Preto como em Mariana. Quem é Eduardo Braga? Eu sou de Ouro Preto, na cidade que eu gosto demais. E eu sou de uma família, já que meus pais... Minha mãe já é de Ouro Preto, meu pai e a família dele é de Lagoa Dourada. E meu pai, interessante, ele teve a primeira oficina elétrica de automóveis de Ouro Preto. Então é uma pessoa muito conhecida lá, o Jadir. Qualquer um já faleceu, mas qualquer um conhece ele na cidade. Virou uma referência da cidade. Eu fiz meu ensino médio na antiga Escola Técnica, hoje é FMG, e foi um magistério de Educação Física. Então, eu tenho um curso técnico de Educação Física antes do superior. Eu formei Escola Técnica e tudo, e fui para Belo Horizonte, fui trabalhar em outras áreas, porque na época o salário não valia tanto a pena. Fui funcionário da Copasa, funcionário da Telemig depois, que o Telemar, todos concursados. E chegou uma certa época, deu vontade de voltar para casa. Porque capital é um lugar meio complicado, muito barulho, trânsito. Aí eu falei, vou voltar. E em 2001, eu consegui, com o Décio, que era diretor de esporte da prefeitura, quem escolhia os professores era ele, na área de Educação Física. Isso aqui em Mariana? Aqui em Mariana. Uhum. Não tem Ouro Preto nem nada. Eu vim em Mariana, porque a minha ex-esposa, a irmã dela tinha uma papelaria aqui, então frequentava direto. Aí o Décio me colocou para trabalhar lá na escola com o seu Zé Cota, lá nas Cabanas, onde eu trabalho hoje. Já fui para outros locais, mas voltei para lá. E durante minha trajetória no trabalho, eu fiz o curso superior de Educação Física. Eu ia para Betim, com mais 4 colegas, mais 3 colegas, a gente voltava todo dia. Ainda não existia o curso aqui? Não, tinha em Lafayette, Tinha em Lafayette. Tem até um caso interessante nesse aí, porque nós chegamos um dia de Betim, eu saía às 5 da tarde, chegava às 7h15 e voltava às 11 da noite, chegava em Ouro Preto por volta de 1 e pouco da manhã, deixava o pessoal em casa e ia dormir lá para as 2 horas da manhã, para outro dia estar trabalhando. E nós chegamos no outro dia, eu trazia alguns professores para Mariana, eu trabalhava aqui no Monsenhor Zé Cota e em Monsenhor Horta, na Escola do Estado. Aí cheguei, pessoal, quando eu peguei os professores, eles falaram, senhor Eduardo, você ficou sabendo do acidente ontem? Eu falei, um acidente o quê? Na van ia para Lafayette e morreram 9 pessoas que estavam dentro da van. E das 9, 8 eram colegas de Educação Física. Que havia um curso de Educação Física particular? Sim, em Lafayette, na Unipac e na Fazar. Só que lá em Betim, a gente preferiu ir para Betim porque eram 3 anos. E o caso interessante é que eu ia fazer a prova para Lafayette na época
Só que eu não consegui acordar a tempo de fazer a prova e não fui, era em Itabirito. Aí a gente comentando no carro, já pensou se eu tivesse feito a prova, eu podia estar dentro daquela van ali agora. Então, né, Deus vai encaixando a gente nos Isso lugares. nessa época, isso mais ou menos em que ano? Isso foi em 2003. Até pouco depois disso, né? Era muito comum Ouro Preto e Mariana, o pessoal estudar em Lafayette ou em Sim. outros locais. E assim, dentro desse esquema, né? Sim, Lafayette na região aqui tinha muita gente da área do direito, me parece. sim. Né? Lá tem uma faculdade só de direito. Exatamente. Então, assim, era uma opção, assim, era a opção de quem trabalhava aqui e queria trabalhar e também estudar, né? Sim. Acabava tendo que ir porque as opções, né, na própria UFOP não eram tantas, né? Não, o FOP não tinha esse tanto de cursos que Isso tem. já foi 2008, na época do Reúne, Sim, né, que aí foi essa foi criação. expandido. Sim. E nós fomos para Betim, porque eram 3 anos, e aqui em Lafayette eram 4, então a gente precisava de formar num prazo que a gente já tinha uma expectativa de um concurso e acabou que formamos em 2005. Final do ano teve o concurso para a prefeitura. Aí nós, né, eu e a outra professora que ia comigo, a gente passou no concurso. Aí desde 2006 eu sou efetivo na rede de Mariana. Eu já trabalhei de contrato 2001 a 2005. Aí de 2006 até hoje eu sou efetivo aqui. Em Ouro Preto eu trabalhei de 2007 a 2011. Aí eu saí, o salário não estava valendo a pena, vim trabalhar de contrato em Mariana, que eu ganhava mais do que se eu fosse efetivo lá. Aí eu voltei, passei no outro concurso aqui, passei no concurso Barão de Cocais também, aí eu fui dando umas... Fazendo uma... caindo pra lá, caindo pra cá, mas deu certinho aí. Eu fiz esse outro concurso para Ouro Preto, voltei pra lá agora e tô nas duas... É o mesmo cargo. Sim, de educação física. Educação física. Sou jornalista também, né? Fiz jornalismo na UFOP aqui. E estou pós-graduado em futebol, pós-graduado em metodologia de ensino. Estou fazendo mestrado em educação física lá na UFES agora, lá em Vitória. É bom que já dá para combinar o estudo com a praia, então já fica bacana. É isso aí. Você mencionou aí Telemar e qual outra empresa antes? Copasa e Telemig, que virou Telemar depois. Mas era o quê? Não era área técnica, Não. não. Era área administrativa, alguma coisa assim? Não, quando eu entrei na Copasa, foi para ser leiturista e cadastrista, fazer cadastro de imóvel e tudo. Aí, trabalhei um tempo, aí eu fiz o concurso para Telemig. Porque na época eu só tinha o curso de educação física e eu só poderia dar aula até sexta série, né, na época. Porque era nível médio, né? Só que quem tinha curso superior pegava todas as aulas, então não tinha até não sobrava. Não. E passei para a Telemig depois, fiz o concurso, mas tinha função de instalador e reparador de linha e aparelho. Aí fazia as trocas, puxava fio, aí eles privatizaram. E aprendendo na prática. Sim, sim. Eles privatizaram, eu falei assim, não vale muito a pena. E lá teve um problema na época da privatização, que aconteceu com alguns colegas meus. Eles trabalhavam o dia inteiro, dava 4 da tarde, chegava um telefonema, porque a gente trabalhava com telefone. O gerente pediu para você passar aqui hoje nas 4, não sei o quê. Aí o gerente chegava e falava, a partir de amanhã seus serviços não serão mais utilizados pela empresa. Então mandava a pessoa embora no final do expediente. Então isso aí já foi deixando a gente mais com a cabeça quente. Falei, não vou mexer com isso. Vamos lá, vamos voltar para a questão do serviço público municipal, né? Sim. Você já deu um panorama aí de como foi sua trajetória, de como você chegou a integrar os quadros municipais de Ouro Preto e Mariana. Mas eu gostaria de saber como é que se deu o seu interesse na militância sindical, né? Você chegou a participar da criação do Sindserv, ou já existia o Sindserv? Vamos falar de Mariana, né? Como é que se deu sua participação nesse processo, o despertar da sua militância, né? Da sua participação, cargos que você tenha ocupado antes de se tornar presidente empossado recentemente?
o Sindicerv, o Sindicato de Mariana, né? Eu não sei nem se tinha esse nome na época, mas tinha um sindicato, mas não tinha nem filiado, não tinha nada. Tinha um presidente, mas não tinha diretoria, não tinha nada. Aí, isso é história que, né, me contaram, que a gente conversa no dia a dia. O Chico resolveu fazer uma chapa pro sindicato e o Luiz resolveu fazer outra chapa pro sindicato. Aí, o Darcy chegou depois com a Lúcia e conversaram. Aí eles uniram a mesma chapa para reformular o sindicato. Então, as duas chapas que eram contrárias se uniram e reativaram o sindicato de Mariana. Aí começaram a correr atrás do estatuto. Isso foi em 2005, 2006. Mais ou menos ali na época em que você se tornou efetivo em Mariana. Sim. Por aí. E reativaram o sindicato. Eu trabalhava com o Luiz em Mossoró. Então, lá na escola do Estado. Eu era da prefeitura já na época. Eu, como sempre participei de luta estudantil, né? Meu tempo de escola técnica, então eu conversei com ele e falei assim, ô Luiz, eu acho bacana esse trabalho que vocês fazem lá. Se tiver oportunidade de participar da próxima diretoria, eu me coloco à disposição. Aí um dia eu estava passando ali de frente à prefeitura, o Chico passou de carro, ele gritou, Eduardo, passa lá no sindicato depois pra gente conversar. Aí eu fui introduzido na próxima chapa e aqui nunca teve eleição, não. Essa foi a primeira eleição que teve. Ele nunca apareceu chapa de oposição. Aí, desde 2010, eu sou diretor do sindicato. Eu fui diretor de assuntos legislativos, diretor de comunicação, mas desde 2010 eu estou como diretor do sindicato. Essa questão da presidência foi porque tudo que vai passando o tempo já começa a desgastar e eles estão há mais de 20 anos na direção. Né? Então, até que a nossa chapa, o nome da nossa chapa era Renovação. O pessoal até coloquei num vídeo que eu fiz que o pessoal podia questionar a renovação com 4 membros antigos da chapa, mas renovação de ideias, né? Porque a gente pensa, né? A gente já teve discussões acaloradas dentro do sindicato por causa de diferença de pensamentos. E a gente tem um pensamento, na nossa chapa nova, tem um pensamento um pouco diferente da chapa antiga. Relação à negociação, relação nós vamos desculpa te cortar, nós vamos chegar lá um pouquinho, mas assim, só para a gente ir mais ou menos cronologicamente, e aproveitando que você tem também esse cargo lá em Ouro Preto, lá também você tem alguma militância no sindicato de lá, ou só é filiado? Como é que é a sua participação lá em Ouro Preto? Não, lá eu sou filiado, mas sem participação. Não participo. Nesses 3 anos, né, que vão... Tem 2 anos, 2024, 25, 26. 3 anos. Nesses... Vai completar 3 anos. Mas tiveram 3 negociações salariais lá. E lá em Ouro Preto, né, funciona diferente daqui, porque a gente vai até implantar isso aqui. Quando chega a época de negociação, é eleita uma comissão negociadora dos funcionários. Então, são escolhidos 3 servidores que não sejam do sindicato para participar da negociação. E eu, nesses 3 anos, eu participei. Então, é porque eu tenho um problema que eu gosto de saber como é negociar o meu salário, que vai entrar no meu bolso. Então, não delega isso, eu não gosto de delegar isso. Não. Então, nesses 3 anos, eu participei dessa comissão. Né? Nem sei se no ano que vem eu vou conseguir participar por causa dessa questão aqui. Né? Mas eu sempre participo, porque eu sempre gosto de estar presente. Todas as assembleias eu participo, porque eu não gosto de deixar ninguém decidir por mim. Vai chegar, mas você não foi na reunião, mas voltou que eu não queria, mas não fui na reunião, então eu participo lá também ativamente. Aí, como você falou, né, houve essa situação aqui em Mariana que levou a sua candidatura à construção dessa chapa, que me parece não foi única dessa vez, né? Não. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você já falou um pouco do pessoal que estava lá antes, que já tinha um bom tempo lá, né? Na direção, que houve o aproveitamento de pessoas, inclusive você, que já faziam parte de alguma forma, né?
Mas fala um pouquinho mais de como é que foi essa construção, como é que se deu pelo que eu entendi, pela primeira vez houve uma disputa, Sim. como é que foi a participação dos filiados. Fala um pouquinho desse processo todo de eleição que culminou com a vitória da sua chapa agora há pouco tempo, pouco mais de um mês, né? Sim. Em 2026, início de 2025, né? O Chico, no final de 2024, o Chico estava mandando ofício para abertura de negociações. Porque os ofícios têm que ser mandados no final do ano, igual a gente vai mandar agora, porque a database nossa é em janeiro. Né? Então, foram mandados ofícios, só que não tinha resposta nenhuma. E estava um problema, questão de que o Chico tinha entrado na justiça contra a Juliana, então estava um problema. E era mudança de administração também, né? Sim. O Juliano tinha acabado de ser eleito. Sim. E eu não estava com essa dificuldade, a gente já estava meio estressado com essa relação a isso. Eu fui atrás do Liu, que é o Liu Marmita, ele é da diretoria antiga também. E a gente sempre teve Liu, meu colega, desde a adolescência. E ele estava ainda trabalhando ali na Guarda Municipal, que ainda estava ali na Defesa Civil, aquele pedaço ali do Jardim. Falei assim, ô Liu, vamos montar uma chapa para a próxima eleição, porque o pessoal já não vai candidatar mais, e a gente tem que começar a correr atrás disso antes, e qualquer coisa a gente mesmo já começa a negociar com o Juliano agora, já que ele não quer receber o Chico, não quer receber o Luiz, então o Darcy, a gente começa, nessa negociação, já começa a montar. A gente foi estudando nomes, teve a greve no meio do caminho, que tem um problema aí para a gente continuar conversando e tudo. Só que aí combinou, o Chico teria que sair em setembro. Só que ele também já está desgastado, questão de saúde, ele e o Luiz e o Darcy, todos os três já estão com problema de saúde, E falou assim, Eduardo, eu vou adiantar as eleições, porque já vai entregar, já fica mais tranquilo para vocês, quem se achar apto para candidatar. E eu conversei com o Liu, fomos apertando. A gente foi correndo atrás, a nossa chapa da diretoria foi formada basicamente por mim, por Liu e por o Roberto, que está no SAI. Então, a minha chapa tem servidores da educação, do SASU, da Guarda Municipal, do SAI da Saúde. Na nossa chapa, nós fomos conversando e foi escolhido a dedo, assim. A gente não perguntou quem queria ser. Nós fomos atrás das pessoas. Falou, que vocês achavam que poderiam ter um pensamento semelhante. Sim, e pessoas que já tinham credibilidade dentro do setor que trabalhavam. Então, você quer participar com a gente? E a gente teve até discussões de chapa, depois, dentro da corrida eleitoral. A outra chapa foi feita em um grupo de servidores que estavam insatisfeitos com o sindicato, com o Sindserv. Aí temos que tirar o Sindserv. E a diferença que eu coloco, não estou falando mal da outra chapa, a diferença que eu coloco da minha chapa para outra, que o pessoal viu isso na eleição, que a nossa chapa estava sempre presente nas lutas. Minha chapa estava nas assembleias, minha chapa estava na greve. Então, a gente não queria pegar o sindicato só para tirar outra chapa. Além da experiência. Até porque a outra já estava saindo mesmo, não era questão de tirar, né? Sim. E a experiência que a gente já tinha levou a isso. Sobre a questão da votação, foram 116 votos a 89 ou 79, mais ou menos. Eu não sei, acho que eu já te passei isso em alguma outra oportunidade, que agora de cabeça eu não sei. Mas poderiam ter ido mais pessoas votar, porque são 600 servidores sindicalizados. Só que deu problema dos distritos, porque o sindicato de Mariana hoje, ele está com problema, ele está com problema financeiro ainda. Porque tem ações,
né, que foram bloqueado dinheiro. Então, não deu para colocar uma urna itinerante, uma urna em outros locais, coisa que a gente pensa fazer para o futuro, né, para a próxima eleição. Que eu tenho certeza que vai ser com outro candidato a presidente, que o meu vai ser um mandato só. Mas é basicamente isso, e o pessoal acreditou, né? Foi, votou, e a gente está aí hoje. E quais foram as principais bandeiras? Você falou assim, tem uma diferença entre as chapas e tal, teve discussões internas e tal, mas qual foi a principal bandeira e como que vocês, da sua chapa, conseguiram, digamos assim, convencer os filiados de que, embora com 4 membros da chapa anterior, não era uma mera repetição do que já estava lá? O convencimento maior foi aqui, igual eu te falei, a questão da credibilidade. Né? Os nomes que estavam na nossa chapa são pessoas que são atuantes dentro do, mesmo não sendo do sindicato, são atuantes dentro do setor que estão. Eu trabalho numa escola com 1.600 alunos. É a maior da região. É a maior da região toda. E 1.130, 140 funcionários. Desses 140 funcionários, 50 são sindicalizados. Né? Então, o peso da nossa escola já ficou grande, porque na minha escola tem 6 pessoas que estão no sindicato, nessa nossa diretoria nova. O Lio tem uma representatividade dentro da Guarda Municipal, o Roberto não sai, apesar de lá ser mais rachado, mas ele tem a representatividade. Pegamos, né, o Juarez, o professor do Dom Oscar, que também tem uma representatividade, né, a Paniele do Sazu. Então, a gente teve a Ângela na saúde, a gente teve pessoas com credibilidade em vários setores que, né, agregaram para a gente. E uma outra coisa também que ajudou a nossa eleição foram os votos dos aposentados, que estão no IPREV. Porque o pessoal, né, já conhece a gente de mais tempo, né? Querendo ou não, o Chico deu uma força para a gente também, né? Conversando com as pessoas que ele já tinha, porque muitas pessoas falaram que não era para ele ter saído, enquanto muitas pessoas queriam que ele tivesse saído. Mas foi em relação a isso. E questão de bandeiras, igual você colocou, a gente, né, a primeira bandeira nossa foi abertura de diálogo com o prefeito, com a prefeitura, coisa que não estava acontecendo para trás. Tanto que na nossa chapa o Lio é nomeado, o Rodolfo é nomeado e a Adriana são nomeados. Mas, né, você deve perguntar sobre essa relação com o prefeito. Depois eu não vou esticar a conversa. Não, mas tudo bem. Assim, mas estamos já meio que encaminhando para isso, antes que a gente faça o nosso pequeno intervalo. Eu queria que você falasse um pouquinho dentro dessa sua experiência, quais são os principais desafios para a militância sindical numa cidade do Porto de Mariana, numa cidade que a prefeitura tem um peso econômico muito grande, né? Porque é um contingente elevado. Eu gostaria que você falasse isso, comparando aí efetivos com filiados, né? Quais são esses desafios? Como é que é ser sindicalista numa cidade com um certo grau de tradicionalismo muito forte? Os maiores desafios, um dos maiores desafios nossos é fazer, né, com que a população entenda que a luta sindical em relação o que o prefeito faz para os servidores é diferente do que o prefeito faz para a população. Porque muita gente, né, quando a gente fez a greve, quando aconteceram aqueles problemas, que a greve foi por causa de falta de diálogo, e aconteceram alguns problemas no meio do caminho, questão de declaração de greve ilegal, que não foi. Porque a população, o prefeito pode estar fazendo muita coisa para a população, mas pode não estar fazendo para os servidores que movimentam a cidade, né? A gente sempre bateu em relação a ter 1 bilhão de arrecadação e te dar 5% de aumento, sendo que
Eu posso falar de cadeira porque eu participei de 3 anos de negociação, enquanto em Ouro Preto a gente teve 26, deixa eu ver, 9, 8, 26% de aumento em 3 anos. Aqui nós tivemos No acumulado. 16%. É uma diferença razoável. Enquanto eu tenho vale alimentação... 2/3, né? Sim. Quando eu tenho uma alimentação de 1.350 em Ouro Preto, aqui eu tenho de 726. E são cidades próximas. E Mariana... Com economia semelhante. Sim. Com arrecadação semelhante. Sim. Uma das coisas que a gente, né, vai bater depois lá, mas na Ouro Preto a gente... a melhor parte não é a questão do salário nem nada, é a questão da valorização. Lá eu posso ir até o 6º nível, né? Eu saio do nível 1 até o 6º nível de promoção. Entregando uma pós-graduação, de 2 em 2 anos eu tenho 13% de aumento. Mais 3% de 2 em 2 anos por tempo. Então, eu tenho quase 100% do meu salário em 10 anos trabalhando em Ouro Preto. Uma carreira mais definida, você diria assim? Sim, mais definida. E mais valorizada. Entendi. Porque aqui eu posso ser promovido. Aqui, a minha progressão, que são 2 em 2 anos, é 2%. Mas a minha promoção, eu tenho uma pós que eu recebo 10%, um mestrado que eu recebo mais 20%, só que um doutorado que eu tenho que fazer 4 anos, me dá só 5% de aumento em cima disso. Quer dizer, não tem essa valorização, né? Lá em Juiz de Fora, que você ganha 100% do seu salário com doutorado. Né? Eu acho que teria que pensar assim, com servidores mais qualificados, a minha gestão melhora, o serviço melhora, né? Entendi. Eduardo, nós vamos aproveitar para fazer um pequeno intervalo para a mensagem dos nossos apoiadores culturais, o Grupo 3T, Fundação Gorsex e a Cedo Mineração. Mas eu já deixo uma pergunta para que você me responda quando nós retornarmos, que tem muito a ver com isso. E que é assim, você mencionou a greve de 2025, a Agência Primas, você deve se lembrar, estava lá, nós acompanhamos tudo isso, aquela audiência ali, a assembleia ali na frente da prefeitura e os desdobramentos, nós vamos falar mais sobre isso. Mas assim, a impressão que nós tínhamos é que você mencionou outros setores, mas assim, a impressão que a gente tem é que educação e saúde talvez sejam os 2 setores mais engajados em movimentos como esse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente que educação e saúde são 2 setores que falam mais de perto com a população, né? Então, quando você fala, não temos uma valorização, né? Como é que é essa dificuldade, ou como vencer essa dificuldade de mostrar para a população que mesmo setores fundamentais, como educação e saúde, né? Tem segurança também, mas aí é uma outra questão. Todos eles são importantes, mas como fazer para a população perceber isso, entender que um movimento grevista não é contra a população, mas a favor da valorização do servidor, né? E como é que vocês pretendem fazer para aproximar, né, são quase 4 mil, me parece, os servidores no total, mas talvez não tudo isso, depois você vai falar também que são efetivos. Então, assim que nós voltarmos, eu queria que você abordasse essas questões, né? Um intervalo bem rapidinho, não saia daí, porque tem muito mais coisa para a gente questionar e conversar aqui com o Eduardo, de interesse não só do servidor público municipal de Mariana, mas também da população. Nós voltamos em pouco mais de 1 minuto. A Fundação Gorsex lança agora o Parque Tecnológico Henri Gorsex, que visa oferecer espaços sustentáveis com excelente estrutura para a realização de eventos, cursos, treinamentos e qualificação profissional, utilizando energias limpas e renováveis em instalações planejadas para que empresas parceiras possam instalar unidades de alto conteúdo tecnológico, gerando produtos inovadores
O Parque Tecnológico Henri Gorsex será um marco no cenário global de inovação tecnológica, sem abrir mão do compromisso socioambiental. Fundação Gorsex. Educação, ciência, tecnologia e assistência social. Mariana, patrimônio histórico de Minas Gerais, onde atua a Cedro Mineração. Uma empresa que gera crescimento e benefícios para toda a região. Tem um benefício social, tem um benefício em programas, em projetos, tem a melhoria de fato na qualidade de vida da população. Os programas levam melhorias aos espaços públicos de lazer e chegam às escolas por meio de ações educativas. A Cedro se importa com o brincar, com o educar, é diversão, mas também é conhecimento. O trabalho reconhece o talento e promove a capacitação de mulheres. Apoia a reabilitação de quem precisa de ajuda. E incentiva a cultura por meio da campanha de popularização do teatro. É assim que a mineradora ajuda na transformação social de Mariana. Com o jeito Cedro de fazer a diferença. Muito bem, eu sou Luiz Loureiro, estamos de volta com mais uma edição da Entrevista Primaz, recebendo em nosso estúdio o Eduardo Braga de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Mariana, professor e especialista em educação física, concursado tanto em Ouro Preto quanto em Mariana, aqui em Mariana, atuando na Escola Monsenhor Cota, lá na Cidade Alta. Sim. Né? E nós estamos aqui batendo um papo sobre toda a questão que envolve sindicato, servidores públicos municipais e população. Antes do intervalo, eu deixei para ele uma questão que é comentar sobre uma impressão que nós, da Agência Primaz, temos de que no sindicato, como no caso da greve do ano passado, existe uma participação muito mais forte de pessoas da educação e da saúde, né, que são justamente setores que têm um contato mais direto da população. Então, a pergunta era como, Eduardo, né, mostrar para a população de que um movimento grevista não é um movimento contra a população, contra direitos inalienáveis da população, como educação e saúde, dentre outros, né, e de que forma que a atual diretoria do Sindiserv pretende trabalhar essa questão, né, de se aproximar da população e também se aproximar dos servidores que são efetivos, mas ainda não filiados. Sobre a questão da greve, quase todos os movimentos grevistas que se for ver em prefeituras que não atingem uma categoria específica, né, seja geral, a educação e a saúde vão ser a maior parte, porque são a maioria dos servidores que tem na prefeitura, né? Tanto que a gente, no final, né, foi na última assembleia, na penúltima assembleia, já estava mais desgastado e tudo, e a gente já saiu do sindicato pensando assim, não, terminar a greve hoje, porque o pessoal já, né, pressão em cima, questão de mandar embora os contratados, o pessoal já está aí. Nós chegamos lá, teve uma reviravolta total, porque os próprios, né, servidores pegaram o microfone e continuaram com a greve. Então, a ideia que a gente tinha é diferente. Sobre
a questão da população, né, da questão de trazer mais para próximo da gente, na última greve, isso já ocorreu, né, porque eu sei que é uma demanda mais complicada para os pais, né, porque eu falo mais em relação à questão da educação, porque eu estava na educação dentro. Você tem que trabalhar, né? Questão de creche, você não tem com quem deixar sua criança, então é um prejuízo para os pais. Só que a gente colocou e sempre coloca, o servidor satisfeito, ele desenvolve mais, ele trabalha melhor. E quem não está satisfeito tem que correr atrás para resolver a situação, porque a maioria, né, da turma que entrou de greve são efetivos. Né? A gente não pediu um favor para estar na prefeitura. Todo mundo fez um concurso, correu atrás e conseguiu essa estabilidade. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que correr atrás mesmo. Mas voltando à questão dos pais, na época os próprios pais foram para dentro da prefeitura e fizeram tipo uma manifestação dentro da prefeitura, né, para que Juliana resolvesse a nossa situação. Uhum. Então, e nas redes sociais também, a gente tinha pais que batiam, mas tinha vários pais que estavam apoiando a gente, várias pessoas, né, não só os pais, várias pessoas apoiando a gente na nossa luta, né, porque o básico nosso não foi a questão dos 5% de aumento, não foi isso. A briga nossa maior foi por causa da falta de negociação, de receber a gente para conversar, porque nem isso estava acontecendo. Se recebe, conversa e já expõe o que tem que acontecer, a gente já tem uma resposta para dar para os servidores e para dar para a população. Mas isso não aconteceu. Então a gente foi enrolado, marcava uma reunião e desmarcava a reunião em cima da hora, coisa como aconteceu, né? A questão de desculpas esfarrapadas dos vereadores na época que aprovaram os 5%, né? Porque tiveram que ligar para o prefeito, só que, tipo assim, os vereadores estão aqui para fiscalizar e legislar. Vocês não... Eu, né, não estou na política, mas se não tiver alguma coisa que concorde, alguma coisa que afete o meu eleitor, eu tenho que bater de frente com isso. Só que não foi isso que aconteceu, né? Então, né, e a gente vai continuar a nossa luta de qualquer maneira. Não é porque a gente tem pessoas que estão dentro da prefeitura que estão nomeadas que a gente não vai continuar discutindo, não vai continuar. O sindicato nosso nunca foi, e não vai ser agora, vai ser pelego, né? O sindicato do prefeito. Nosso sindicato está aqui, a gente vai ter diálogo agora para resolver as situações. Mas quando o diálogo terminar, que não tiver jeito, a gente vai ter que fazer de outra forma. Porque nós estamos defendendo uma micropopulação de servidores, né? Sindicalizados ou não sindicalizados. Porque quando tem o benefício, vão para todos. Vão para o contratado, vão para o nomeado, vão para o efetivo. Então, né, que você tinha falado, né? Hoje a gente está em torno de 4 mil e pouquinhos, eu não sei o número certo, 4 mil e poucos servidores. Desses 4 mil e pouco, são 1.400 só efetivos. Né? Que é coisa que a gente vai ter que correr atrás também em cima disso, né? Para não quebrar o Instituto de Previdência lá na frente. Porque só o efetivo que desembolsa no IPREV. Os contratados e os nomeados vão para o INSS. Então, isso é um outro problema que a gente vai ter que discutir também na proposta que a gente vai fazer. Isso perguntou também a questão de como a gente resolve essa equação de 1.400 efetivos e 600 sindicalizados, né? Nós temos várias propostas, né? Não sei se você vai perguntar isso depois, mas pode tá. desenvolver. A gente tem na proposta, com propostas, né, a criação de uma sede social, né, que a gente está estudando um terreno lá em Distrito de Magalhães, que a gente vai fazer o pedido oficial para a prefeitura, que tem lá do lado do campo de futebol, já tem uma casa, a gente, né,
pode aproveitar a doação, já que a ACEMAR, que é uma associação, né, dos servidores, teve um lote doado aqui em Mariana, mesmo sendo uma associação recreativa só. Então a gente vai correr atrás dessa sede social, para o servidor levar a família no fim de semana, para poder fazer uma festinha, para poder ter um local de pertencimento dele, entendeu? A gente pensa também em copiar de Ouro Preto nisso aí, uma festa anual para o servidor sindicalizado, onde o servidor fica num sábado o dia inteiro, um domingo o dia inteiro, com churrasco, com cerveja, pode encontrar servidores de outros setores, né? Escutar uma música, bater um papo. A gente pensa num plano de saúde nos moldes do plano odontológico que a gente tem. A gente tem um plano odontológico muito bom, mas a gente quer um plano de saúde com um baixo custo e com maior abrangência. Isso a gente já vai correr atrás também, né? E na questão de esse sindicato novo, a gente vai visitar os setores para ver as demandas, para ver o que o servidor pensa do sindicato e por que ele pensa daquele jeito, né, com questionários. A gente vai melhorar a questão online, né, para o servidor não ter que ir no sindicato para resolver alguma coisa que ele pode resolver online. Porque às vezes seu horário de trabalho é de tal até tal, o seu chefia não te deixa sair. Então, nós vamos fazer isso, vamos melhorar a questão de comunicação do sindicato com os servidores, que a gente vai colocar um estagiário de comunicação também no sindicato, vai ficar por conta disso, né? E em relação aos servidores é isso, a gente vai estar junto com o servidor. Perfeito. Eduardo, você mencionou essa questão aí lá de 2025, de algumas, digamos assim, diferenças e impedimentos ali entre o ex-presidente e o atual prefeito. Como é que vocês pretendem pautar esse relacionamento com o Juliano Duarte? Vocês já tiveram algum encontro com ele? Vocês tiveram, né? Houve aquele problema lá, que houve uma busca por uma decisão judicial que invalidasse o movimento, né? Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Propor um calendário de reuniões, já começar a trabalhar essa questão da data básica que você mencionou, né? E essas demandas específicas que você acabou de citar, né? Como é que está hoje o relacionamento e como é que vocês pretendem tocar isso dentro do mandato e da atual administração? Não, o meu relacionamento e da nossa equipe é tranquilo com o Juliano, né? Tanto que fora do sindicato a gente já foi recebido para discutir outros assuntos, né? E a gente quer continuar nesse sentido. Ele já até falou com o Lio que quer receber a gente lá para ter uma pré-conversa, né? Nessa pré-conversa vai dar para ter um termômetro mais ou menos de como, né, as coisas vão caminhar. E a gente já tem, nessa questão as pautas primordiais, a gente já tem. A gente só vai... já tem agendamento, você já tem a agenda de reuniões que a gente vai tentar, e vamos mandar essa agenda com um ofício para a prefeitura, né? O problema antes é que a prefeitura não respondia nenhum ofício que o sindicato mandava, né? E a gente vai batalhar em cima disso, de pessoas novas, de pensamentos novos, né? Pensamentos novos, e de trabalhar em conjunto em prol da cidade de Mariana, não só dos servidores de Mariana. Porque como eu coloquei para você aqui, servidor satisfeito trabalha melhor, né? Se eu tiver, né, um médico ganha, vamos colocar 18 mil por mês, médico da família 20 mil,
E um menor salário da prefeitura hoje já está pouco acima do salário mínimo. Só que se você der R$ 1.350 de um vale alimentação, já é um ganho real para quem ganha pouco, né? Se eu der 5% de aumento em cima de R$ 1.600, é isso aqui. Para quem ganha 18 mil já é outra coisa. Outra então, realidade. a gente vai tentar dar uma valorizada em cima né, uma valorização maior em cima disso aí, de fazer o servidor ficar satisfeito, né? E eu penso, né, como se eu fosse um político, eu pensaria dessa maneira. Só a questão da política, o nosso sindicato ele vai ser político, mas nós não vamos envolver em política, entendeu? Você não tem pretensões eleitorais? Não. Aliás, você mencionou que a sua ideia é passar um mandato só, é isso? Sim, e depois, igual que eu coloquei para vocês antes aqui, meu sonho de futuro é ter um canal do YouTube, eu viajar e mexer só com turismo. Não tenho ideia o que eu quero, né? Eu corri atrás de muita coisa a minha vida inteira, eu quero chegar na época de aproveitar um pouco. Sim, porque eu já aqui em Mariana eu já vou aposentar daqui a um pouquinho tempo, uns 3 anos no máximo. Eu continuarei como presidente do sindicato até encerrar o mandato, mas aposento com uns 3 anos. Então eu quero viver minha vida. Não quero, né, ficar igual... Eu já tenho tempo de sindicato, só que eu não tenho tempo à frente do sindicato. Né? Eu não quero ficar igual o Luiz, o Chico, o Darcy, que ficaram doentes em cima do sindicato. Né? Meu pensamento é completamente diferente disso aí. Né? Quero exercer minha função de jornalismo. A gente está montando um projeto social lá na Cidade Alta, que você falou, de dança e ginástica. Então, eu quero fazer coisas que me deixam mais tranquilo, mais feliz, né? Sim. E voltando aqui a essa questão, você mencionou aí a questão de efetivos, né, um número baixo em relação ao número total de pessoas que trabalham diretamente com a prefeitura. Inclusive, você mencionou a questão do IPREV, né? São 1.400 apenas que estão contribuindo para a previdência, né, dos funcionários, enquanto 3.000 e 2.000 quase o dobro não contribuem para o INSS, né? Sim. Além disso, como é que o Sindiserv vê essa questão da disparidade entre efetivos e contratados, né? Principalmente em termos e também essa questão de terceirização, né? Que já tem, não só na Prefeitura de Mariana, né? Isso no serviço público, infelizmente. Eu queria saber assim, como é que o Sindiserv vê isso especificamente para Mariana. Como é que essa questão é tratada internamente lá? A gente teve na primeira reunião, né, nós tivemos a reunião há 2 semanas atrás, e essa foi uma das pautas colocadas, né? O que aconteceu em Ouro Preto há um tempo atrás. Ouro Preto criou a FUNMOP, que era o Fundo Municipal, né? Ouro Preto, igual tem o IPREV aqui. O IPREV começou como fundação e depois virou instituto. O FUNMOP faliu. Só que todos os servidores que já estavam no FUNMOP, que já estavam aposentados, a prefeitura teve que bancar o salário de todo mundo, porque você não pode ter diminuição do seu salário, mesmo aposentado. Se contribuiu, tem direito. Se, né, os mandatários da cidade pensassem melhor, eles iam querer que mais pessoas efetivas estivessem na prefeitura. Porque se quebra a prefeitura, que vai ter que bancar com todo mundo depois que quebrar. Né? O IPREV hoje tem uma estrutura boa, né? Eles fazem investimento e tudo, mas o investimento que eu faço hoje ele pode dar errado daqui a um tempo. Lá no estado aí nós tivemos aquela questão do Master lá, que Sim. deixou fundos de pensão lá. Sim. E a questão do IPREV, Mariana, também. O IPREV ele tem um déficit atuarial que vai dar problema lá na frente.
Só que uma parte desse déficit atuarial é dinheiro que os prefeitos não depositaram no IPREV. Então são milhões e milhões. Recolhe, mas não transfere. Sim, então, né, já tem isso, não é de agora não, já vem de outros prefeitos. Isso a gente está sempre vem negociando. Vamos dividir de 4 vezes, só que nunca entra dinheiro. Então isso é uma coisa que a gente vai bater também em cima, porque, querendo ou não, a diretoria do IPREV são pessoas de confiança. Então a gente tem total confiança, tanto que foram eleitos para estar. Dessa vez nem apareceu outra chapa concorrente. Eu acho que quando não aparece outra chapa concorrente, porque a credibilidade está em alta. Tá. Então Ou estão com medo do tamanho do problema, né? Sim. Pode ser também, né? Não sei. Eu não estou pré-julgando, porque eu também nem conheço o pessoal do IPREV. Sim. Mas e no final das contas eles também vão aposentar daqui a um tempo, porque são efetivos da prefeitura. Mas a gente vai ter que bater mais em cima disso aí, porque o outro concurso está acabando agora em março. O último concurso. Eles até abriram um processo seletivo agora, porque tem algumas áreas, eu entendo algumas áreas que estão com déficit do concurso, que já não tem mais pessoas para ser chamada. Mas tem áreas, igual auxiliar odontológico, que ainda tinha gente para ser chamado. A gente vai bater mais em cima disso, porque é questão de futuro. E a questão da terceirização também, eu não é julgamento, é pesquisa, né? Quem é terceirizado não exerce a função da mesma maneira de quem está ali efetivo, né? Já foram feitos estudos. Então, e outra coisa, a pessoa trabalha com medo, dependendo depois de uma certa época ali. Eu trabalho com professores, será que eu vou ser contratado no ano que vem? Será que, entendeu? Eu já trabalhei de contrato, eu sei como é que funciona. Uma insegurança, né? Sim. E nesse sentido, né, vamos supor, o contratado te deu um problema, você manda embora. Só que entra outro contratado que vai ter que aprender aquela função que o outro já estava fazendo. Né? Porque, tipo assim, sai um professor da minha escola agora em agosto, que eles exoneram ele por algum problema. Só que o outro professor vai ter que chegar, vai ter que entender como a turma até começar a resolver. Então, essa questão da terceirização tem que ser muito bem observada, porque pode diminuir a eficiência e o atendimento até a própria população. Sim, e pode até diminui também o valor que a prefeitura paga. Só que é uma economia porca, igual o pessoal fala, em vários... Né? Certo. Eduardo, assim, voltando a essa questão aí do Executivo Municipal, né, e tendo em vista a sua experiência já de longa data, vamos dizer assim, na área sindical, né, no passado, como é que você, assim, historicamente, nos prefeitos anteriores, como é que cada um deles agia, sendo que a gente teve 2 situações que eu gostaria que você mencionasse. Primeiro, nós tivemos alguns prefeitos, não precisa de citar nomes, mas assim, que eram bastante personalistas. Tá? E temos também umas 2 situações desde a sua época aí, em que nós tivemos uma troca, uma dança de cadeiras muito grande. Nós tivemos lá quando houve o afastamento do Roque, e tivemos mais recentemente quando o Celso não foi impedido de tomar posse, né? E então assim, como é que se faz um movimento sindical? Como é que se relaciona com um executivo tão fragmentado, digamos assim, em determinados momentos e tão personalista em outros, né? O problema de Mariana nesses anos, né, nós tentar fazer nós pegamos mais de 10 prefeitos nessa sequência toda. Não, nesse século é muita gente, muita gente. E o problema maior que a gente tinha eram com os presidentes de Câmara que eram prefeitos.
porque a desculpa sempre que vinha para o sindicato, para os servidores, era que aquilo ali era temporário, que eles não poderiam resolver a situação, entendeu? Só que pode ser temporário. Se o presidente da República viaja, né, e não tem um vice, o presidente do Senado ou da Câmara assume, ele tem aquela prerrogativa naquele tempo ali para fazer, entendeu? E aqui não era, né, um cargo oculto, mas de 2 anos. Então você tinha, esse era um dos problemas, mas cada um que teve lá negociava de uma maneira diferente, né? Porque mesmo eu estando ainda em função na escola, mas eu pegava a liberação nos dias de negociação e a gente conversava. Já teve, não vou citar nome, mas já teve prefeito que batia nas costas da gente, mas não fazia nada. E já teve prefeito que a gente chegava, brigava, batia na mesa, negócio e resolvia. Já teve prefeito que a gente só resolveu a situação com greve, né? Já teve prefeito igual que não recebeu a gente de jeito nenhum. Já tinha prefeito que comparecia no sindicato para conversar com a gente. Então, você tem N situações. O bom disso é que a gente foi aprendendo, né, aqui e ali, né? Já teve prefeitos que resolver a situação, que queriam resolver a situação, e os secretários barravam o que ele queria. Então, tem muita coisa que... É um aprendizado constante, digamos assim. Sim, e a gente tem que se moldar a cada um que está lá dentro. Com o Celso, a gente conversava de um jeito, com o Terezinha de outro, com o Juliano de outro, com o Du de outro. Então, a gente vai, né, vai se moldando, igual com a Du, a gente já tinha, né? Eu já tenho contato com ele desde quando eu vim para Varena. Algumas coisas eu conversava com ele na rua e pronto, outras a gente já não tem essa abertura mais, então, né? Mas é questão de aprendizado, igual você falou. E você, como é que tendo em vista isso, tudo isso que você falou, como é que você vê a perspectiva, né, de um maior, eu não digo de resolver, mas assim, ou de encaminhar essas demandas, como é que você vê a perspectiva de um diálogo efetivo e saudável e direcionado junto ao Juliano? A primeira coisa que eu espero dele também é deixar as coisas às claras, a situação às claras, né? Porque não adianta a gente ir, eu já fui para várias reuniões com vários prefeitos, com vários secretários de Fazenda e Planejamento, que colocavam uma coisa na tela que, na verdade, a questão do Ministério Público, o que eles colocavam estava completamente diferente daquilo que eles colocavam para a gente. Então, batia de frente o que eles colocavam com o que a gente tinha, né? A gente quer a transparência, porque a gente defende mais de 4 mil pessoas, né? Tanto que essa questão que eu falei que eu faço em Ouro Preto, que eu participo, aqui em Mariana, as negociações agora terão uma comissão de servidores não sindicalizados, para chegar lá e ver que não é a gente que não está querendo, não é, né? O que está acontecendo no dia a dia, né? Como uma forma, inclusive, de trazê-los para dentro do sindicato. Né? Sim. E tudo que for conversado vai ser decidido em assembleia, coisa que não aconteceu várias vezes, né? Com a diretoria antiga. Várias vezes eles decidiam, eu sou da diretoria antiga, mas foi até meia culpa, mas eu não tinha o poder de, né? Aí decidiam entre eles, e fala, não vai ser assim, nós vamos aceitar isso. Só que agora tudo é na Assembleia, porque a gente não vai colocar sobrecarga nas nossas costas de uma coisa que é de todos os servidores. Mas eu acho que a gente vai conseguir conversar com o Juliano e colocar os prós de uma valorização maior dos servidores, né? Para ele, e isso vai ser benéfico para ele também, em relação à população, em relação a mídia, relação aos servidores, porque hoje eu posso falar que muitos servidores
estão chateados com ele por causa dessas últimas negociações, mesmo tendo esse problema do sindicato. Porque muitos estavam chateados com o sindicato, né? E estão chateados com o Juliano também. Eduardo, nós estamos caminhando para o final do tempo que a gente havia combinado aqui para essa entrevista, para essa edição de hoje da Entrevista Primaz, né? Sim. E eu gostaria que, para finalizar, você dirigisse uma palavra aos seus colegas em termos de uma mensagem do novo, recém-empossado presidente do Sindicato, do Sindicato dos Servidores Municipais e também extensivo à população de Mariana em relação a toda essa questão que envolve, né, a prestação de serviços da prefeitura via servidores, né, no atendimento às necessidades e direitos do cidadão marianense. Então, fica à vontade, as nossas câmeras estão à sua disposição para essa manifestação final nesse sentido. Eu quero deixar para vocês, servidores, a mensagem que vocês podem confiar, né, como vocês confiaram nas eleições, podem confiar nessa nova diretoria do sindicato. Nós faremos o máximo para que vocês sejam valorizados, né, que vocês tenham a credibilidade, né, a alegria de sair de casa e trabalhar sabendo que estão valorizados, né, sabendo que a prefeitura confia mais em vocês porque estão valorizando vocês, né? Deixar claro que temos muitas demandas, mas com a ajuda de vocês, porque o sindicato não é só a diretoria, é um sindicato dos servidores. E sem você, servidor, o sindicato não funciona. Que participe das assembleias, que participe das demandas, né, quando formos aos seus setores de trabalho, que vão ao sindicato, né, cobrar, elogiar, criticar, mas que participem mais ativamente dessa questão sindical. E para a população, eu peço que valorizem também os servidores. Servidor satisfeito trabalha melhor, né? Aquela pessoa que vai lá na sua rua para consertar a questão do encanamento, a questão da água, né? Os professores que trabalham com seus filhos, o pessoal da saúde, todo mundo é população igual a você. Então, peço que, né, valorize também essas pessoas e que apoiem nós, servidores, que nos apoiem. Obrigado. Quem agradece sou eu, Eduardo. Foi um prazer ter você aqui, bater um papo, conversar, entender a sua história, entender como é e como age o sindicato. Muito obrigado. A Agência Primaz está à disposição, como sempre, cobrindo, noticiando, participando do dia a dia da nossa cidade, da nossa população, né? Então, eu deixo aqui o agradecimento a você, extensivo aos seus colegas do sindicato, da diretoria e a todos os filiados, né? Desejando que vocês tenham um excelente mandato e possam levar à frente as lutas em prol da população, como você acabou de dizer, que também, né, o servidor é a população, né? Faz parte desse organismo que é a cidade e, através dele, presta o serviço, né? Sim. E a você que nos acompanha na Agência Primaz, seja pelo YouTube, seja por outras plataformas de divulgação de podcast, ou pelo site. Nosso agradecimento pela audiência de mais essa edição da Entrevista Primaz, que tem já tradicional apoio cultural da Cedro Mineração, do Grupo 3T e, a partir agora desse mês de agosto, também da Fundação Gorsex.
É um prazer tê-los e tê-las como ouvintes, como apoiadores, como pessoas que valorizam o nosso trabalho, e me despeço agradecendo por mais essa oportunidade, esperando vê-los em uma nova oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.